Olá, na Escola Viva desta semana vamos falar sobre as novas diretrizes do currículo na educação infantil. Vamos saber se as nossas creches e pré-escolas cumprem estas recomendações e entender como estas diretrizes podem ajudar no desenvolvimento das crianças. Eu sou a Nete Carvalho e o Escola Viva está no ar. A importância do currículo está na gente conseguir estimular e desenvolvê-los de acordo com o que a faixa etária necessita. O prazer pelo aprender torna o aprendizado muito mais fácil. Em dezembro de 2009, o Ministério da Educação lançou as novas diretrizes curriculares para a educação infantil. As novas propostas devem garantir à criança o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens. Mas será que as nossas escolas estão cumprindo mesmo as novas recomendações? Quem responde é a professora Thelma Vitória, especialista em educação infantil pela USP e doutora em educação pela UFPE. Professora Thelma, quais são as principais determinações apresentadas nessas novas diretrizes do currículo para a educação infantil? Essas novas diretrizes curriculares são uma atualização das primeiras diretrizes para a educação infantil que surgiram, que foram lançadas em 1999. E o principal dessas diretrizes não se modificou de lá até aqui, que são a ênfase na brincadeira, permitir que as crianças brinquem e entender a brincadeira como uma atividade fundamental nessa faixa etária e promover interações de crianças com crianças. Então eu posso entender, Thelma, que as brincadeiras e essa interação ganharam mais espaço nesse novo currículo, é isso mesmo? Exatamente. Há que se dar um destaque colocado nas diretrizes como eixos norteadores de qualquer proposta pedagógica para a educação infantil que estejam embasadas em muitas oportunidades de brincadeiras e de interações. Troca de conhecimentos, troca de até possibilitar o desenvolvimento da linguagem também, né? Eu acho que essas brincadeiras também tem que estimular isso, exato. Não é? E veja, para as pessoas que não acompanham de perto, né, essa área, uma forma fácil de entender é assim: um adulto, quando interage com uma criança, ele tende a complementar a intenção da criança. E isso, digamos, facilita as coisas para a criança. Quando uma criança interage com outra criança, ela tem que se esforçar mais, ela tem que buscar mais recursos de desenvolvimento para se fazer entender por outra criança. E isso é entendido como uma forma importante de desenvolver capacidades de comunicação, de pensamento, de expressão, da verbalização, como você falou, o desenvolvimento da linguagem, não é? E o adulto, ele ajuda muito porque ele traz o repertório, ele ensina palavras novas, ele ajuda a criança nessa hora a se fazer entender. Mas é importante que ela desenvolva essa capacidade de se fazer entender por outra criança. Aprenda a negociar com outra criança o que ela quer. Entende? Diferente do adulto que sempre vai fazer o que a criança quer. A função da educação infantil, na verdade, é o desenvolvimento social, cognitivo e motor da criança. E que a brincadeira tem que ser a base para que isso tudo aconteça. Após o café da manhã, retornam para a sala, tem a roda de conversa com as professoras. Tem os momentos de brincadeira livre, onde cada criança vai escolher do que brincar. E as atividades direcionadas, que são propostas pelas professoras de acordo com a faixa etária. Uma proposta inovadora, mas na prática, né? As nossas escolas, pré-escolas eu falo, as nossas creches,
tem cumprido essas determinações, especialmente a questão da brincadeira? Os professores têm entendido a importância dessa brincadeira para o desenvolvimento da linguagem, né, para o desenvolvimento até cognitivo das crianças? Sim. O que nós vemos muito são as instituições importarem o modelo do ensino fundamental. E aí você vê, por exemplo, crianças de 2 anos sentadas em mesinhas com a tarefa de aprender a copiar o próprio nome. Ou tendo que desenhar ou pintar modelos já pré-estabelecidos de desenhos, ou seja, modelos gráficos, muito semelhantes, ou aprender números, não é? Coisas muito semelhantes ao que você desenvolve no ensino fundamental e que é apropriado para criança acima de 6 anos de idade. E é um modelo de 10, 20, 30 anos atrás, né? Também, que também é questionado no ensino fundamental. Mas, especialmente quando você está falando de criança de 2 anos, 3, 4 anos de idade, elas não é bom para a criança você separar as áreas de conhecimento. E muitas escolas na educação infantil separam. Então, vou dar aula de português, vou dar aula de matemática, de ciências, entende? E na educação infantil, a criança se apropria dos conhecimentos de uma forma integrada. Na hora que ela está ouvindo uma história, ela está construindo conhecimentos sobre português, sobre matemática, sobre ciências, de uma forma integrada. E toda a psicologia do desenvolvimento recomenda que não é o momento de você separar as áreas de conhecimento para a criança aprender. A importância do currículo está na gente conseguir estimular e desenvolvê-los de acordo com que a faixa etária necessita, com o estímulo que deve ser dado adequado à faixa etária. O que nos preocupa é, às vezes, a demanda muito mais externa do que fazer, do que trabalhar, do que uma criança de 4 anos tem que saber, de até quanto eles têm que saber contar. Acaba que vai se escolarizando demais a educação infantil. Voltando ao professor, Thelma, a gente ouviu alguns educadores, a nossa equipe de reportagem visitou algumas escolas, algumas creches e ouviu muitos professores e a maioria diz que falta mais divulgação desse novo currículo, acho que falta até mais capacitação, atualização por parte do poder público, acho que as escolas privadas também têm que investir mais nisso. E é hora, talvez, até das nossas universidades repensarem a formação desse novo professor da educação infantil? Certamente. Nós temos aqui na Federal de Alagoas, o curso de pedagogia já contempla com bastante horas de formação específica para a educação infantil, mas no Brasil não são todos os cursos de pedagogia que preparam o professor para trabalhar na educação infantil. De outra parte, o MEC, ele já desde 2009, quando foi em 2010, ele distribuiu gratuitamente para a rede pública de todo o país orientações sobre as novas diretrizes. A Secretaria Municipal de Educação de Maceió tem, em parceria com um outro projeto chamado Para Lá Pra Cá, que tem tentado desenvolver uma formação específica, dando ênfase nessa proposta das diretrizes. Infelizmente, a rede particular, penso que não esteja tão bem contemplada, mas a rede pública tem havido investimentos desde 2010 para a implementação. No entanto, é muito difícil realmente os professores se convencerem de que brincar é uma coisa séria. Ainda é muito forte, predomina na nossa sociedade uma concepção de que brincadeira é uma coisa fútil. Para passar o tempo da criança, de repente. Exato. Enfim. Não é? E então a mudança dessa visão para a brincadeira como um aspecto importante, que o professor observa essa brincadeira, planeja essa brincadeira,
ainda está um pouco distante de conquistarmos para as crianças. A educação infantil em si, os profissionais que atuam, não receberam a formação específica durante o período da graduação. E não só Alagoas, mas como o Brasil de forma geral, estão nessa discussão. Essa proposta de tornar o ensino mais lúdico, né, que as novas diretrizes colocam, dá até mais trabalho ao professor, exige muito mais dele, até, né, mais estudo, mais formações, né, mais dedicação a essa criança, inclusive, não é isso? Não tenha dúvida. E temos também, a minha opinião particular, existe um problema no Brasil com relação ao analfabetismo. Então, os professores têm uma preocupação, acreditando que quanto antes começar o processo de alfabetização da criança, mais sucesso talvez essa criança tenha. Para a gente finalizar, dentro dessa nova proposta curricular para a educação infantil, mais uma vez os pais, pelo que eu entendi na leitura e no estudo desse novo currículo, tem que interagir mais com a escola, tem que dialogar mais com os professores, tem que participar mais desse processo, não é isso? Certamente, embora eu também tenho defendido que as escolas precisam desenvolver um planejamento específico para aproximar esses pais. Convidá-los, né? Convidá-los e abrir as portas para essa participação. Os pais, eles... existe muito essa ideia de que os pais não têm tido interesse na educação dos seus filhos. Eu reluto a acreditar. Eu acredito muito mais de que as escolas estão exigindo dos pais certas obrigações, sem, no entanto, dar os recursos necessários para isso. Então, eu penso que também é função da escola abrir espaços, convidar os pais para participar de atividades com as crianças, vir os pais para conversar, para contar uma historinha, para contar como foi que a criança nasceu, convidar para receber a turma das crianças em casa, para conhecer a vida da família da criança, enfim, acompanhar visitas, passeios das crianças. Existem inúmeras formas que a escola pode convidar os pais a participarem, e que, infelizmente, nós também ainda não temos essa cultura construída nas escolas. É uma via de mão dupla, né? A escola estimulando e os pais participando cada vez mais. Há uma dificuldade das famílias entenderem a nossa proposta. Então, quando a gente começa a significar isso, argumentando e mostrando o quanto a criança tem a condição de fazer bem, de entender, então isso facilita para os pais também a fazer esse trabalho continuando em casa com eles. Como mãe, eu observo que é um currículo muito rico, porque ele dá conta de várias áreas. Ele dá conta do brincar, ele dá conta da música, ele dá conta do movimento, ele dá conta da linguagem, ele dá conta da autonomia da criança, da socialização, da relação deles com os amigos. Então, assim, eu vejo muito amplo. Sou muito feliz em vê-lo brincando, crescendo, se desenvolvendo junto com os seus pares. O prazer pelo aprender, sempre presente aqui, torna o aprendizado muito mais fácil. Professora Thelma Vitória, mais uma vez obrigado por sua presença, pela participação aqui no Escola Viva, tá? Eu que agradeço em nome das crianças, que a gente ainda consiga um espaço muito bacana para todas elas. Obrigada, professora Thelma, mais uma vez. O Escola Viva desta semana fica por aqui. Lembrando que você pode conferir as nossas edições anteriores e os programas em exibição no nosso site. Anote aí, é tveescolavivas.wix.com/escolaviva. Obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.